em 12 minutos fez 3 gols. E nós em 45, 50 do segundo tempo fizemos 2 e ainda tivemos oportunidades, né? Eu penso que esses são os detalhes que definem os jogos de alto nível como esse que a gente fez hoje contra o Botafogo, né? E tem algumas questões que tu controla, né? Tu controla, né? Trabalha para controlar a posse de bola, tu trabalha para criar oportunidades e finalizar, né? Tu trabalha para ter o controle de meio. Foi exatamente o que eu falei para os atletas agora no vestiário, que eu tenho certeza que amanhã, quando a gente analisar os números do jogo, eles vão estar todos dentro daqueles números, daqueles parâmetros que em 80% dos jogos nos dão a vitória. Assim como estava o jogo do Flamengo. Talvez o jogo do Flamengo ele se diferenciou um pouco pelo controle de meio. A gente teve um pouquinho menor controle de meio do que os outros jogos, né? E as nossas ações defensivas no total, excepcionalmente no primeiro tempo, quando a gente foi derrotado, eles foram menor do que a média, né? Isso justifica talvez um pouco, né, a derrota para o Flamengo. Mas esse jogo, especialmente, tenho certeza absoluta, né, porque visualmente tu tem uma amostra, tu vai confirmar com os números amanhã, esse resultado de ações defensivas, de finalizações, de troca de passes criadas, de controle das transições, né, de volume de jogo, vão te colocar aquele no parâmetro dos 80% das vezes que tu ganha esses jogos. Mas infelizmente o futebol tem os 20% que tu não controla e que define os jogos às vezes. Né, uma bola que perto do último lance do jogo, o goleiro faz uma grande defesa, um pé na frente de uma finalização. Né, o que eu posso dizer desses jogos, desses últimos 2 jogos, né, é que embora, né, a gente não tenha conseguido a vitória, né, principalmente no jogo de hoje, penso que pelo envolvimento que a gente teve no jogo, mostra que a nossa equipe, eu falei para os atletas, nós subimos um degrau do ponto de vista de competitividade e nós vamos colher frutos com certeza o ano que vem. Né, esses eventos fazem parte do jogo, é a parte que tu não controla, Zé. Né, tu controla e trabalha, né, para que tu crie esse volume de 14 finalizações contra 2 do adversário. A primeira do adversário foi aos 6 minutos, numa jogada que coletivamente a gente descobriu a entrada da área. Né, e depois foi aos 38 do segundo tempo, uma outra segunda chance. Nós estamos falando do atual campeão da Libertadores e o postulante ao título brasileiro. Né, que um time que está sendo construído há mais de uma temporada gradativamente. Né, então faz parte do jogo. Né, dói perder, nunca é bom, né, na frente do nosso torcedor. Né, ainda mais ele, um jogo 9 horas da noite, né, a gente sabe que o torcedor vai sair daqui 9h30, vai chegar tarde em casa, amanhã tem que trabalhar. E ele teve presente, né, pra gente. E melhor de tudo, no final do jogo entendeu o esforço e nos aplaudiu, né? É isso que a gente quer devolver em futebol e nos momentos que a gente tiver essas outras oportunidades que a gente consiga definir com mais qualidade para matar o jogo. Roger, boa noite. Você perdeu o Alan Patrick para essas últimas 2 partidas do campeonato. A opção na noite de hoje foi pelo Ener Valencia, óbvio, não mantendo a mesma característica. E os jogadores da frente eles estavam se revezando, buscando a criação. Borré saindo bastante da função de centroavância. Tabata também. Eu queria lhe questionar o porquê da opção pelo Ener, não talvez o Gabriel ou até o Bruno Henrique um pouco mais à frente. E você perde também o Bruno Henrique para a partida contra o Fortaleza. O que esses desfalques podem trazer de falta nesse jogo contra o adversário direto? Não, Bruno Henrique mais à frente eu acho que não, né? Eu penso que seria uma opção mais inviável dentro da característica, né? Ele seria quase um meia segundo atacante, né? Talvez o Gabriel. Mas a ideia, à medida que a gente perdeu o Alan, era justamente fazer com que tanto o Wesley quanto o Tabata se revezassem não como um meia centralizado, mas como um meia atuando nos meios corredores, né? E que o Borré, que gosta de flutuar, pudesse ser um meia de passagem, né? Porque ele consegue ter uma retenção de bola com qualidade para permitir que no desequilíbrio de um dos zagueiros o Valência pudesse atacar as costas na sua principal virtude. Né? Eu penso que a engrenagem ela funcionou, né? E também era um desejo, né, também de ver os dois atuando juntos, né, e ver que eles se completam dentro dessa estrutura que a gente tem, né,
e o Gabriel ficar como alternativa, né? Para a gente abrir o jogo, como precisou abrir, né? A gente trabalha criando o cenário de todo o jogo. Se eu por vezes eu saio com o Gabriel e preciso abrir mais o jogo, né, ter dificuldade de ter uma outra peça, porque nos iria faltar com a mesma qualidade, mesma característica à medida que o Tabata também estava no campo, né? Então a opção foi por isso. Penso que a estrutura funcionou, né? Precisa de ajustes, obviamente, né, dessa estrutura, mas eu fiquei satisfeito com o volume de oportunidade que os dois criaram à frente e com a flutuação de Wesley e Tabata. Roger, boa noite. Voltando à pergunta do Zé, talvez o seu trabalho agora nesse segundo semestre aqui no Internacional tenha devolvido a esperança para o torcedor de que na próxima temporada o Inter pode, de fato, disputar títulos importantes. Mas para disputar esses títulos, Roger, o Inter vai ter que suplantar em algum momento esses adversários com mais investimento. Flamengo, Botafogo, Palmeiras, até o Atlético Mineiro em certo momento. Você acha hoje que talvez se torne mais difícil suplantar esses adversários pelo poder de investimento que eles têm apresentado e de que forma o Inter pode driblar essa questão do investimento menor para conseguir títulos na próxima temporada, já que se projeta um investimento não tão grande para a próxima temporada? O primeiro de tudo é que, diferente da minha geração, né, por vezes tu montava uma equipe vitoriosa em uma temporada. Agora você vai ter que construir uma equipe vitoriosa, né? E você luta com alguns aspectos, né? Que primeiro é sempre o equilíbrio financeiro que o clube precisa ter, né? Em função de precisar sempre estar negociando atletas, né? Para manter o balanço em dia. Você conseguir trancar e travar esses talentos dentro do Brasil é muito difícil, né? Você tem que ter um departamento de captação muito eficiente para que ele atue antes da demanda de alta já, né? Porque quando os jogadores eles se destacam, automaticamente o preço aumenta, né? E assim que funciona o mercado, né? E penso que é preciso, como eu disse, o jogo de hoje ele foi importante. Penso que a gente subiu um degrau no ponto de vista de competitividade, né? O Botafogo é um time muito forte, muito rápido, e a gente conseguiu competir no nível da força, né, com esses jogadores, né? Como eu disse, que tem um time que está sendo montado há mais de uma temporada. É atuar cada vez mais, né, dentro da estrutura, né, que a estrutura tática possa minimizar por vezes a diferença dos elencos, né, que vão ser em função aí sim, né, do investimento maior, né, possam ter peças de sobreposição, de reposição sempre do mesmo nível ou que aumentem o nível, né, investir na base, né, buscar captar jogadores que possam suprir essas necessidades e depois de entregar desportivamente, poder ter o retorno financeiro também, né, e em última análise, né, o orçamento, né, ele pode ser um divisor de águas, né, mas nem sempre ele funciona assim, né? Se você não gerir bem um orçamento, né, nem sempre você vai conseguir fazer uma equipe competitiva. Então, eu penso que, né, o torcedor ele está com um horizonte, imaginando um horizonte positivo, porque ele está vendo em campo, né? Uma coisa que eu nunca vou abrir mão é que as minhas equipes sejam competitivas como foram hoje, como foi hoje, né? E que o talento e você melhorar o jogador, ou até mesmo descobrir uma posição melhor para o jogador, como foi o Bruno. O Bruno é um caso, né, ele não entrega menos de 7, né, extremamente regular para cima, né? Então tudo isso faz parte. O olho bom, penso que a nossa comissão tem, e trabalho também a gente tem, né? A gente precisa ter esse segmento, e eu penso que o ano que vem ele pode ser um ano bem importante, sim, porque a gente não vai partir do zero. Roger, bom, você terminou projetando no que pode ser o ano que vem, é o que o torcedor colorado também vem fazendo, porque